Bem, pessoal, vamos de BTC no fim de tarde dessa quarta-feira, 31 de agosto. Agora na Espanha são exatamente 23 horas e 19 minutos, no Brasil 18 e 19. Gente, a BTC desenhou um corpo real de candle aqui no diário, no Heikin Nash, ínfimo, uma linha que, por sua vez, segue engolfada pelo corpo real do candle anterior, do dia 30 de agosto, ontem. Vocês vejam que ontem a gente protagonizou um candle com corpo real estreito, mas tinha alguma solidez. Hoje a gente está protagonizando uma linha que foi novamente engolfada pelo corpo real de ontem, que por sua vez foi engolfado pelo corpo real de anteontem, dia 29, e que por sua vez foi engolfado pelo corpo real do candle do dia 28. Ou seja, há um nítido arrefecimento desse ímpeto vendedor. Já já a BTC vai voltar a tentar buscar o centro gravitacional da nuvem na projeção, que está ali em 22.500, mais ou menos na altura da VWAP mensal, que baixou um pouco para 22.450, mas a primeira tentativa de retorno para a VWAP mensal falhou. A partir da segunda fica muito mais factível esse retorno. É essa movimentação de engolfamento em sequência de corpos reais de candles aqui no Heikin Nash que está advogando a tese de que o ímpeto vendedor dessa corretiva da BTC está se esgotando. Se a gente analisar pelos fundos, fica complicado, porque a agulhada do dia 28 de agosto bateu 19.520. A agulhada do dia 29 de agosto, 19.550. Do dia 30, 19.540. E hoje chegou a fazer 19.797. Por isso é que o candle Heikin Nash, ele diz muito, já que a abertura e fechamento é ancorada numa média ponderada baseada na abertura e fechamento do candle imediatamente anterior. No intraday foi didática, a BTC lambeu a lower, voltou para a VWAP, lambeu a lower, voltou para a VWAP. Os sinais ofertados, a maioria já fechou, tá faltando um fechar, mas enfim, já deve fechar. Gente, na seara fática, o bilionário dono da FTX, Sam Friedman, afirmou que não tem interesse nenhum em adquirir a exchange rival Huobi. Tava um zoom no sentido de que a FTX, o Friedman, iria adquirir a Huobi, mas é só um zoom mesmo. E o administrador da massa falida da exchange hackeada MTGOX, um hackeamento grande que aconteceu em 2014, quando a BTC valia $100 e poucos, ainda rende muita especulação. O administrador avisou que a comunidade pode ficar despreocupada porque as 137 mil BTCs que serão desbloqueadas em favor dos credores não serão objeto de despejo, já que há um acordo com as maiores exchanges do planeta, incluindo a Binance, para fazer uma ordem OTC para quem eventualmente quiser vender. Uma ordem over the book, ou seja, não vai agredir o book a eventual conversão dessas 137 mil BTCs em dólar. O CZ já tinha reportado essa tratativa, vamos colocar assim, e o Michael Saylor e a sua empresa listada na Nasdaq, a MicroStrategy, estão sendo processados por fraude fiscal. Isso, gente, é mais um elemento nessa necessidade e é mais um elemento que coloca mais premência na necessidade de regulamentação do mundo cripto. Segundo essa reportagem, o procurador-geral de Washington, D.C., está processando o Michael Saylor, um conhecido holder baleia de BTC, e a sua MicroStrategy, a empresa da qual ele era CEO há pouco tempo atrás, agora ele está só no conselho de administração, justamente por descompassos entre os preços declarados de compra e o balanço patrimonial que eles ostentam hoje. Justamente porque a BTC não é um ativo com cotação oficial em bolsa de valores, a cotação obtida a partir de exchanges não é totalmente aceita pelos reguladores norte-americanos e todo esse terreno pantanoso contábil fiscal está dando aso a esse tipo de coisa. Isso coloca mais pressão para os legisladores norte-americanos legislarem e criarem logo um marco civil dos criptoativos, do mundo cripto, porque é ridículo
um mercado que já está indo para trilhões de dólares e até agora não ostentam um marco civil. É bem provável que os bancos estão se posicionando para aí sim permitir que os parlamentos mundo afora regulamentem, e aí a BTC vai... Aí o mundo cripto explode, depois, logicamente, deles terem embarcado. E uma ruptura estrutural no mundo empresarial alemão está se desdobrando. Empresas alemãs vão fechando em série em resposta aos incríveis preços de energia. Aqui na Europa a energia não para de subir, é uma coisa bizarra. Eu nunca pensei em pagar mais de 150 euros de energia, paguei 387, nem sei quanto vai dar a conta de energia do próximo mês. Mas, enfim, todo mundo só fala nisso, de pubs a festas, qualquer lugar que você vá, em qualquer ambiente, só se fala no custo da energia que tá alcançando patamares absolutamente bizarros. E a inteligência ucraniana reportou hoje de manhã que um acordo de paz com a Rússia estava quase selado quando o Boris Johnson apareceu de surpresa em Kiev e melou tudo. Isso advoga aquela teoria da conspiração no sentido de que foram os atores ocidentais que instigaram esse conflito e agora eles evitam que o conflito acabe. Há evidências crescentes de que a guerra na Ucrânia poderia sim ter terminado há poucos dias atrás, mas os principais apoiadores ocidentais de Kiev sabotaram o potencial acordo para pôr fim por meio pacífico ao conflito armado. Isso é exatamente o que os relatórios da inteligência ucraniana dão conta, segundo fontes da Ukrainska Pravda próximas a Zelensky. O primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, apareceu na capital quase sem aviso prévio, trazendo mensagens no sentido de que Putin é um criminoso de guerra e que ele deve ser pressionado e não ter negociações ultimadas com o mesmo. Ou seja, gente, tem um caroço nesse angu aí que não está totalmente claro. Agora estão surgindo reportagens no sentido de que esse conflito foi startado pelos Estados Unidos para que não houvesse a entrega do Nord Stream 2, que é o gasoduto, uma artéria brutal que colocaria a indústria alemã num outro patamar, e o nível de simbiose e infraestrutura entre Rússia e Alemanha poderia desestabilizar o centro gravitacional geopolítico dos Estados Unidos. E agora mais essa informação de que o Boris Johnson foi um enviado teleguiado dos Estados Unidos para melar um acordo de paz. O fato é que esses gestores, o alto comando dos atores ocidentais não ficam lá no fronte da guerra e não perdem as suas vidas, e é ridículo que agora se fique especulando que esse conflito eventualmente não vá terminar por interferência das potências ocidentais. E Taiwan emitiu um alerta agora à tarde no sentido de que a quantidade de pressão militar no Estreito de Taiwan é sem precedente. Taiwan alerta para um grave desafio militar à medida em que a China aumenta o seu efetivo no Estreito de Taiwan. Esse novo status que a China deu para o Estreito de Taiwan é bizarro, porque agora eles estão considerando o mar que liga a China, o continente, à ilha de Taiwan, como mar territorial chinês. E os Estados Unidos enviaram 2 cruzadores para esse estreito, e agora isso tudo só está aumentando a temperatura. Isso sim pode fazer eclodir um conflito em larga escala. Vamos ver como isso vai se desdobrar. Na minha leitura, nesse mundo apocalíptico Mad Max, a BTC está muito resiliente, caminhando aqui para abrir um belo candle comprador. Esse engolfamento de hoje, essa linha que foi o corpo real de hoje, foi muito emblemática. Agora a gente tem que ficar de olho em como vai virar a VWAP a partir das 21 horas aí do Brasil. Se a VWAP virar lá para cima, a gente vai desenhar um corpo real de candle aqui, migrando forte
em direção à VWAP anual, que segue ali no patamar próximo a 30 mil dólares, 28 mil, 29 mil, que coincide com essa camada congestional, já que a análise técnica tem uma série de coerências. Tá bom, pessoal? Fica esse registro da BTC. Olha o tempo de afastamento da BTC em relação à VWAP anual. A gente está indo para o 134º, amanhã é 35º candle. Lembrando que o último afastamento descendente, a BTC ficou basicamente 74 candles abaixo da VWAP anual. E o último afastamento ascendente, a gente ficou 64. Ou seja, já está fazendo hora extra e tem que buscar a VWAP anual ali na altura de 28, 29 mil dólares. Tá bom, pessoal? Daqui a pouco não, amanhã eu volto para falar da própria BTC. Se nada fugir do script, fiquem com Deus. E quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, fiquem com Deus, até amanhã.